você que acompanha o nosso programa Cultura com Ana, pela Repórter Nordeste TV, uma iniciativa ligada ao portal repórternordeste.com.br. Falar de cultura em um país multifacetado, com tantas histórias e expressões de fé, resistência e cuidado do seu povo, tem que, prioritariamente, considerar as questões de fé, saúde, vida e sobrevivência. O nosso país, ele tem uma riqueza milenar ligada às tradições e crenças religiosas. O nosso intuito não é questionar nenhuma delas, mas apreciar o que conseguem acrescentar à vida do nosso povo como algo que foi construído como alternativa para que a vida ela lograsse êxito e se manifestasse com mais poder do que as enfermidades, os temores, os próprios ritos de azar, de medo, de perda. A vida precisava vencer. Os recursos, em alguns lugares do nosso país, eles ainda são bastante escassos, principalmente com relação à medicina. Existem partes do Brasil onde a sabedoria ancestral no manuseio das ervas, ela ainda é o que predomina no tratamento, na assistência que a população ela reclama. Nestas paragens, a presença do curandeiro, da curandeira, sempre foi muito necessária e muito valorizada. Se nós formos para a história da medicina no Brasil, principalmente lá no século XIX, nós vamos encontrar, principalmente no Rio de Janeiro, um embate entre médicos, sanitaristas e curandeiros. A própria medicina, ela, para se reafirmar como prioritária no imaginário daquela comunidade, ela cometeu, talvez assim, uma grande ofensa com os curandeiros e as curandeiras, porque transformou-os em seres malditos, como bruxos, feiticeiros, para induzir as pessoas a não procurarem mais os serviços, os tratamentos que eles eram acostumados a ter. Não existe nenhuma justificativa para dizer o bem e o mal, o certo e o errado. É necessário saber entender os contextos. Existiam surtos de doenças que precisavam mesmo da atividade, da interferência da medicina formal. E a população, com seus hábitos de procurar sempre os seus curandeiros, os seus xamãs, evitavam procurar a ciência. Então existia por parte dos médicos uma motivação para fazer aquele combate ao hábito de reduzir o tratamento à forma tradicional. Mas olha, gente, tudo isso é história, tudo isso é parte da nossa cultura e cada qual tem o seu filão de verdade, tem a sua força histórica, a sua justificativa. Eu apenas faço uma alusão a isso para mostrar o quanto esta busca de ajuda através
da intervenção da cura, ela é antiga, ela tem uma prevalência no imaginário com muita força, mas que em sua versão mais civilizada transita lado a lado com a medicina, sem precisar incentivar ninguém a alienar-se do tratamento médico formal, muitas vezes alopático, muitas vezes cirúrgico. Então é mais um requisito de integralidade humana. Não precisamos fazer cisão. Por exemplo, a fitoterápica, ela tem invadido este espaço que é o espaço da cura, do curandeiro, da curandeira, explicando as potências das plantas. A fitoterápica, ela vai falar, por exemplo, de uma plantinha muito usada nas casas dos curandeiros, como essa aqui, que está na minha mão, o manjericão. Para a fitoterápica, o manjericão, ele é uma planta de muita potência e tem o poder de incentivar a verdade. Ou seja, o manjericão presente em um ambiente, ele deixa as pessoas mais predispostas a mostrar as suas verdades, a derrubar as suas máscaras. Isto é o que diz a fitoterápica. As curandeiras, os curandeiros, eles vão atribuir ao manjericão força de limpeza. Até a culinária vai dizer que o manjericão ele tem muitas propriedades e há um estímulo para que seja consumido de maneira crua, em saladas, por cima de molhos em massas. Então, o manjericão ele é uma erva muito cobiçada, muito desejada e está sempre presente nas casas das pessoas que trabalham com a cura. A cura que eu falo é mesmo esta cura feita através do manuseio da erva. Os curandeiros que eu conheci, e eu tive a sorte de conhecer bastante, eles não utilizavam nem o que a medicina diz e nem o que a fitoterápica aborda, porque eles faziam uma mistura muito interessante entre fé católica, raízes da Umbanda, do Candomblé, e tudo aquilo era sincreticamente unido em benefício de quem estaria ali buscando a cura. Muitas vezes, um mal-estar, uma indisposição, aquele desejo de não fazer nada, e alguém já se atentava para a presença do mal-olhado. Mal-olhado ou quebranto, algo que seria movimentado na direção das pessoas através do sentimento de inveja. E aí, a vassourinha de botão, essa erva aqui, ela é muito comum nas casas, assim, nos quintais, nas ruas, é silvestre. A vassourinha de botão, ela é muito usada para fazer este trabalho de limpeza do mal olhado e do quebranto. E as palavras, elas são tiradas de uma construção popular que se utiliza muitas falas católicas, muitas referências aos santos católicos. E aí vem: quem te cura não sou eu, quem te cura é a palavra de Deus. Então, o curandeiro, ele sabe que o poder não é dele, ele é um transmissor daquela cura, daquele poder. Então, ele resume muitas falas, fazendo uma atribuição à presença, por exemplo, dos apóstolos. Quando Deus andou no mundo, 3 coisas ele curou: quebranto e olhado, de você a retirou. Isso é numa linguagem
da minha memória afetiva pelas curandeiras e pelos curandeiros que passaram pela minha vida. E eles fazem, andava Pedro pelo mundo e Jesus perguntou: o que estás fazendo, Pedro? Estou retirando, quebrando o olhado de fulano. E aí repete numa quantidade cabalística 3 vezes, 7 vezes aquela mesma fala. E tudo vai para as ondas do mar sem fim. Porque Iemanjá vai fazer esse trabalho de libertação, de limpeza. Olha que riqueza, que beleza, como é lindo tudo isso. E isso é nosso. Muitas vezes, por questões de intolerância religiosa, que sempre é resultado de ignorância, nós deixamos de apreciar esta grandeza, este patrimônio cultural imaterial, mas com poder fantástico, com histórias assim maravilhosas. Eu, por exemplo, tenho histórias que envolvem a presença, a participação de pessoas que fizeram cura. Aqui também é uma planta muito presente, mas muito presente na casa de quem trabalha com cura, é o peão roxo. Porque o peão roxo, ele tem assim uma energia de proteção do ambiente contra energias negativas. Ele teria o poder de afastar essas energias. Então, um vaso com água, colocando estas plantinhas lá, já espera, né, de quem chega, porque todas as vezes que chegava na casa de alguém que curava, já tinha uns vasinhos assim com águas dispostas. Aí a quebra geralmente de 3 galhos, 3 galhinhos. Em casos mais gritantes vão a 7, mas geralmente com 3 galinhas aqui, se faz um movimento sobre a pessoa, um movimento indicando mesmo a retirada daquelas energias ruins. E ao final, o indicativo de que aquelas energias elas tenham sido removidas é quando a planta ela fica murcha. Então, várias vezes diz assim: olha, você estava muito carregado, meu filho, olha como a planta ficou murcha. E por incrível que pareça, muitas vezes elas ficam mesmo. Então há um gesto de quebrada da planta que já retirou a energia do quebranto, do olhado, das enfermidades que, segundo eles, os ventos trazem, e quebra e vai ser jogada numa beira de estrada onde não vai mais ter efeito sobre aquela pessoa. Eu quero contar para vocês que eu sempre tive uma fé muito ligada à Igreja Católica, porque quem nasce nos rincões, como eu nasci, não tinha muitas opções de escolhas de fé. Então, ou seria uma pessoa evangélica que teria inúmeras restrições na roupa, no cabelo, nos acessórios, porque a mulher evangélica daquele período, ela não tinha escolha entre o que usar. A roupa era pré-determinada, tudo era pré-determinado, não podia cortar cabelo, era tudo muito rígido. Então, a maioria ia para a Igreja Católica justamente porque tinha uma margem maior de liberdade. Obviamente que no decorrer da vida, outras opções, outras escolhas e descobertas, elas foram se agregando à história. Hoje, pessoalmente, eu não sou uma pessoa católica, mas eu poderia dizer que a religião que mais me deixa feliz é a ideia ecumênica. Seria o encontro de todas as religiões, um diálogo interreligioso que proporcione a cada um de nós poder ter a liberdade de acreditar, de vivenciar a fé que mais apraz ao coração, que no meu caso
eu sou uma pessoa espírita. Pessoalmente, eu sou espírita, mas eu convivo com muito gosto, com muitas expressões de fé. E tenho muito carinho e afeto pelas memórias das vivências católicas que tive, assim como os encontros com outras religiões e principalmente o resgate pelo reconhecimento íntimo das forças que permeiam a Umbanda, o Candomblé e a presença destas expressões nas comunidades onde eu morei, por onde eu passo. Então, tudo isso é muito válido, tem um valor inenarrável. O meu filho mais velho, ele saiu de casa comigo uma manhã, ele tinha 2 aninhos de idade somente. E era um tempo de calor, então ele estava somente com uma cuequinha. Deu vontade de fazer xixi no meio da rua, então ele colocou lá os instrumentos para fora e fez aquele xixizinho assim, bem brilhante no sol. E aí tinha uma pessoa do lado que achou muito interessante, muito engraçado, fez comentários. Ao chegar em casa, ele mudou completamente de comportamento. E aí ele deitou. Isso era por volta das 9 da manhã. Então, ao meio-dia, daquele mesmo dia, ele já não queria mais sair da cama, nem comer, nem beber e nem abrir os olhos. Então tinha algo tão estranho. E foi passando na frente de casa uma curandeira antiga chamada Eudócia. E eu não tenho, infelizmente, nenhum registro com ela. Então minha mãe chamou e convidou para que ela entrasse em casa e fizesse uma benzeção no menino. Ela entrou, ela fez lá toda aquela benzeção, perguntou: aconteceu alguma coisa diferente? E eu relatei o fato. Aí ela disse assim: olha, minha filha, isto foi um olhado muito forte que essa pessoa botou nele. E uma cura só não vai resolver. Você vai precisar de 3 ou 7 curas. Olha, eu gelei. Porque já imaginou se precisasse de 7? Onde eu iria encontrar 7 curandeiros naquele dia? Mas, à tarde, ele começou a vomitar. Então, levamos para o hospital, ele tomou uma injeção e levamos para a segunda curandeira. Foi a Dona Isabel, e aí eu tenho o registro com Dona Isabel. Dona Isabel, ela saiu, né, dessa vida para a vida espiritual já bem velhinha mesmo, e deu para fazer um registro com Dona Isabel. Dona Isabel foi a segunda curandeira, então. E eu relatei para a Dona Isabel o que a outra tinha dito. E sabe o que aconteceu? Dona Isabel confirmou. Disse: minha filha, olha, vai precisar de pelo menos mais outra. Gente, isso já entrava nas 5 horas da tarde e ele não abria mais os olhos. Tinha parado de vomitar, é verdade, mas não abria mais os olhos e não falava mais. Ele só murmurava. Eu fazia perguntas e ele murmurava. Quando deu 6 horas, assim, minha mãe já começou a chorar, porque ele já era um menino estendido na cama, o que eles chamam de a fio comprido. Ele já não fazia nenhum movimento. Então, às 7 horas, nós levamos para a casa da terceira curandeira, que foi a Dona Peró. Também eu não tenho nenhum registro com ela, mas na casa da Dona Peró, ele entrou nos braços. Relatamos o fato. Ela fez a cura, foi uma cura longa, e ele saiu de lá correndo, brincando e rindo, e chegou em casa todo contente. Este relato, ele é verdadeiro, eu faço questão de partilhar com vocês, porque existem sim coisas que a ciência não vai explicar sozinha. E por isso que em alguns lugares do Brasil já se permite que faça um tratamento concomitante entre a medicina tradicional e a cura, que também é um recurso tradicional de cuidado energético deste corpo sutil e delicado
que somos nós entre um corpo material e um corpo espiritual. Espero ter contribuído para acalentar um pouco o seu dia. Mais uma vez, eu recorro ao livro Etno Trancoso Alagoano, Colóquios Não Autorizados, que é esse livro bastante popularesco, que é o último que eu escrevi. E tem uma parte aqui que diz que uma senhora de expressões duras e olhos azuis sem graça jogava água no quintal cercado de plantas medicinais. Olha, isso é muito real. Essa junção com a planta, com a natureza, está muito na raiz do nosso povo. No momento em que a flor do sabugueiro balançava em cachos que mais pareciam arranjos de noivas. Então, eu consegui trazer a flor de sabugueiro também para a minha casa, porque essa memória afetiva com a flor de sabugueiro é muito intensa. O sabugueiro, ele é utilizado para chás, nos momentos de febre, nos momentos de angústias respiratórias. Então, o chá de sabugueiro, ele estava sempre presente. É algo que eu consegui trazer para a minha vida. Mas essa presença da planta e da cura, em Etno Trancoso diz assim: médico era coisa rara. A estrada de barro não incentivava a viagem. O arremedo de hospital servia para levar as mulheres que não queriam parir em casa, para darem à luz nas camas de lençóis brancos. A reza pela saúde dos infantes era elaborada na fé das avós. É interessante esse aspecto. As avós, elas traziam a força da sua fé para salvar os netos de muitas maneiras, inclusive incorporando nas filhas o cuidado com as crianças através da cura pela benzenção. Mulheres experientes eram as avós, que tudo faziam para que vingassem o talo. Vingar o talo para estas avós era quando a criança ela levanta o pescoço. Então a criança quando nasce é muito molinha, para que ela levante o talo, que ela vingue, ela fica com o pescoço duro, ela se sustenta. Então existia toda uma energia feminina no cuidado para garantir essa sobrevida. Essa vida. Pois sabiam que depois de ficar com o pescoço duro, era mais fácil viver e escapar da doença de menino. A doença de menino, ela está aspiada aqui, porque doença de menino é, como eles chamavam, um processo diarreico que levava à desidratação e matava muito rápido. Com o mau presságio da diarreia e do vômito, que em dupla atuavam com impiedade, fazendo anjos aos montes. Então, anjos eram os nomes dados para os bebês. A mortalidade infantil ela era muito intensa. Que bebês nasciam para lutar contra o alto índice de mortalidade. Na guerra contra a diarreia e o vômito, o povo elegeu nome próprio ao inimigo comum, que era a doença de menino. Essa era os pés do diabo, pois era difícil de curar, justamente porque todo um processo de desidratação ocorria muito rápido. O entezinho mal ganhava corpo, este era tomado por evacuações acima da média e por causa desse sintoma, as mães contavam que até a quinta fralda tinham alguma esperança, pois a partir da sexta o risco de amortalhamento rondava o berço. Os vômitos impediam a ação dos chás e a desidratação transformava o rosto infantil em perfil murcho, precocemente envelhecido. Eu estou pulando um pedacinho aqui para chegar onde eu quero, mas nem sempre a doença de menino vencia. A sabedoria antiga havia descoberto a planta que decidiria a salvação imediata ou a cessação do sofrer. Então, as curandeiras, quando elas pegavam casos de doença de menino, elas já faziam aquela análise e diziam: olha, minha filha, existe uma planta que faz o chá. Se seu filho tiver de viver, ele vai ficar bom.
E se ele tiver de morrer, esse sofrimento vai acabar. Imagina a decisão, a escolha que aquela mãe tinha que fazer. Então, ela escolhia o chá do quinine. Quando o infante apresentava os sinais de adoecimento, a benzedeira que conhecia as folhas logo era procurada para providenciar a sorte daquele ser. Chá de quinine salva ou condena. E salvou muitos, assim como abreviou o arrastado lento da desidratação de outros. Bebê salvo pelo quinine ganhava carinho e proteção especial da família toda, afinal, havia sido resgatado dos braços da morte para a vida. Então, a presença destas benzedeiras na vida de muitas famílias, onde o posto de saúde não chegava, o médico não chegava, era muito forte e em alguns lugares, por certo, ainda continua sendo. Nossa imensa solidariedade, carinho, respeito a este povo brasileiro, esse povo enorme em recursos de sobrevivência, onde tudo parece impossível. A fé, ela também vai lá e ela reconstrói um tecido que parece ter sido condenado pela doença. Que haja sempre em nós o respeito pela fé, sem abdicar da ciência. Fé e ciência, de mãos dadas, pode trazer a cura para as vidas de muitos de nós. Sejamos conscientes e tenhamos fé. Até o próximo encontro.